Meu nome é Pedro Ábido, eu tenho 24 anos, sou de Minas Gerais, uma cidade chamada Araxá, mas moro em Brasília desde a minha infância. Eu me formei em Direito pela Universidade de Brasília e recentemente eu fui aprovado para procurador do Distrito Federal e agora também eu estou na prova oral de procurador de Minas Gerais. Eu me formei em 2020, na verdade no fim de 2019. Então em 2020 começou a pandemia, eu estava no escritório de advocacia e comecei a repensar minha vida, né? Aquele nervosismo ali depois que a gente forma, né? O que eu faço? E aí pesquisando um pouco mais, conversando com muita gente, eu optei por estudar para procuradorias. Na época já tinha um burburinho de que sairia o concurso para procurador do Distrito Federal. E aí eu falei, bom, então vou tomar essa atitude. Foi uma atitude até um pouco radical, pedi demissão do escritório, segui como advogado autônomo e estudando para procuradorias. A minha jornada de estudo foi o seguinte, em maio de 2020 eu comecei a estudar. E por um ano foi um estudo bem meia boca, assim, é complicado, esse começo de estudo é difícil. Então foi um ano, literalmente um ano, bem, estudo uma semana, para duas, estudo um mês, desanima, até conseguir, né, pegar o ritmo, até que em junho de 2021 foi marcada a data da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu falei, bom, então agora chega, né, vou ter que parar de... ter que pôr sério nos estudos, por quente. E aí eu falei, bom, eu tenho um mês para estudar o máximo que eu conseguir. E a prova da Procuradoria do Rio ela tem uma especificidade, porque a primeira fase já é discursiva e é de banca própria. Então eu falei, bom, vou estudar direcionado para isso, estudar o que os examinadores estão falando, o que tem de mais novo. E é isso, eu vou fazer isso nesse mês. Deu certo, eu consegui ir para a segunda fase, só que aí a segunda fase me colocou no meu devido lugar. Fui muito mal na segunda fase. E aí eu voltei então a estudar para as primeiras fases. E logo depois saiu o edital de procurador do Distrito Federal, que era o concurso que eu queria desde quando eu saí do escritório. Então eu falei, bom, o último concurso da PGDF tem 10 anos. Eu quero muito passar onde eu moro. Então eu vou ter que fazer uma imersão. O que eu faço? O que eu fiz? Eu fui para a cidade dos meus avós, que é onde eu nasci, fui para Araxá, e fiquei lá 9 meses. 9 meses, assim, enfurnado num quarto, estudando e advogando. Era só o que eu fazia, porque foi o jeito que eu consegui de afastar das distrações, né? E deu certo, eu estudei bastante lá, deu certo na primeira fase, deu mais certo ainda na segunda fase eu consegui tirar uma nota muito boa, tirei na época a 6ª maior nota do concurso, então foi muito bacana. E depois, na prova oral, que quando veio a aprovação, bem desejada, né? O Estratégia Carreiras Jurídicas e Vitalício surgiu logo depois que eu decidi estudar para concurso. Veio na época essa novidade, esse lançamento, e eu pensei, bom, quando a gente começa a estudar para um concurso de carreira jurídica, a gente tem que ter em mente que é o que eu falo sempre, é um processo que pode demorar, né? E que provavelmente vai demorar. Então, eu tinha que ter esse produto do Vitalício me atendeu no seguinte sentido. Eu queria algo que me atendesse no tempo que fosse necessário para o estudo do concurso, entendeu? E algo que me atendesse em todas as etapas, porque um concurso jurídico, ele geralmente dura em cerca de um ano, né, entre o edital e o final. O concurso da PGDF, por exemplo, durou 1 ano e 1 mês. Então, um pacote de 2 anos não ajudaria muito, porque seria 1 ano de preparação, 1 ano de concurso, entendeu? Não seria suficiente. Então, eu pensei, bom, essa oportunidade do Vitalício é muito bacana. E mesmo que não dê certo, mesmo que eu não passe, eu depois vou ser advogado, né? Então, na advocacia, eu sempre vou precisar me atualizar no direito, né? Então, é como se o Vitalício fosse uma coletânea de livros jurídicos eternos que eu comprei por um preço fixo bem justo, que eu considero justo, né? E que até hoje eu uso na minha prática profissional. As ferramentas da assinatura vitalícia que eu utilizei foram diversas, né? Eu utilizei os PDFs de reta final, eu gostava muito de estudar por PDF, né? O sistema de questões. Videoaula eu não gostava de ver muito quando eu estava estudando, mas eu via videoaula de vez em quando, por exemplo, quando eu estava comendo, tomando café, almoçando, via muita videoaula almoçando.
Realmente foi uma imersão, né? Os podcasts, eu usei muito os áudios, né? Principalmente quando eu estava, por exemplo, em trânsito, né? Dirigindo, enfim, usei bastante isso. Mentoria para a segunda fase, fiz o curso de segunda fase, o curso de prova oral que foi aqui em São Paulo, né? Eu vim para cá fazer, foi muito bacana. Agora eu tenho direito também ao curso de prova oral para procurador de Minas, né? Quem mais? Mentorias, né? As metas. Nossa, é tanta coisa. É até difícil lembrar, assim. Usei realmente, explorei bastante o sistema. O curso de prova oral foi aqui em São Paulo, foi muito bacana. Quem coordenou na época foi o Rodolfo, o Josias e o Lucas Pessoa, além do Igor, né? Foi uma experiência muito enriquecedora porque prepara o aluno para todos os tipos de perguntas que possam aparecer, desde as perguntas mais fáceis até as que você não tem ideia do que o examinador está querendo dizer. E foi muito legal porque eles dividem, né? Quem quiser, eles incentivam, mas quem não quiser, tudo bem. Quem quiser, o treino é transmitido no YouTube, né? Então, dá um pouco esse nervosismo que você vai ter na hora da prova oral, né? Eu quis, na época, o meu curso foi transmitido no YouTube. Então, foi uma experiência bem diferente, bem bacana e eu acho que, para fins de prova oral, foi um diferencial e tanto. Eu acho que uma coisa que quem está começando tem que ter em mente é que o processo ele é difícil, não é fácil. Muita gente vai desistir no meio do caminho. Só que se você tiver persistência, se dedicar, colocar que aquilo é uma meta que você vai cumprir, é questão de tempo. Todo mundo uma hora vai conseguir. Vai acumular conhecimento, até que de repente você passa. E quando você passa no primeiro, você começa a passar em várias, né? Por exemplo, eu não estudei nada para a Procuradoria de Minas porque não era meu interesse era PGDF. Mas o conhecimento é muito similar, são carreiras próximas, aproveitei tudo para Procurador de Minas. Então, acho que quem está começando agora, a principal dica que eu posso dar é persista, mesmo nas dificuldades, persista, porque uma hora vai dar certo e quando der certo você vai olhar para trás e pensar, putz, ainda bem que eu tomei essa decisão e fui atrás. Se eu tivesse um colega aqui na frente agora, eu diria para ele, cara, assina o vitalício. E eu digo, se eu tivesse, não, eu digo para os meus colegas, assinem, principalmente quem está começando agora, quem está engateando nesse mundo de concurso, porque é algo que você vai levar para a vida inteira. Você vai levar nos seus estudos de primeira fase, que é um período longo, você vai consolidar sua base nele, vai usar várias ferramentas muito dinâmicas de aprendizagem e no final, quando você passar, você ainda vai levar para a sua vida profissional. Então, assim, assina o vitalício porque vale a pena, eu uso até hoje e ninguém que comprou se arrependeu.